certamente seria Ramos que daria a abertura, mas Ramos está no hospital e eu já oramos por ele, eu e o missionário, mandamos um áudio para ele. Ele está tranquilo, mas ele não sabe se o médico vai operar ou não, né? Ele passou uma dor muito forte, talvez seja verticulite ou não. Enfim, ele está lá para ver o que o médico vai decidir. E a gente vai levantar um clamor por ele. Amém? Então, Isaías, capítulo 55, verso 1. Diante. Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho com leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos. Eu o fiz governando das nações. Amém? Até aqui. Esse aqui é um convite à salvação, né? Deus usa o profeta Isaías para fazer um convite a respeito da salvação, da vida eterna. Eu sei que às vezes a gente pode fazer alguma aplicação meio fora, né, do rumo, fora do caminho, né? Eu uma vez fiz isso, né? Quando eu levei comprar sem dinheiro, eu comprei uma casa, mas Deus foi misericordioso, mandou o dinheiro e eu, na hora que tinha marcado com o homem, a gente pagou. Né? E foi uma história, uma experiência com Deus, né? Porque eu não tinha recurso para comprar essa casa, precisava, ela tinha se acidentado, Deus livrou ela da morte, e ela não podia nem tão cedo subir escada, e os quartos eram no primeiro andar, era aqui em Mangabeira 1. E aí apareceu essa casa, eu fui lá, tinha que dar um dinheiro, 1h30 tinha que estar no cartório, e 11 horas eu fechei, comprei a casa, mas Deus foi fiel e mandou o dinheiro. Glória a Deus. E eu me baseei nisso aqui. Não vá pegar isso aqui e fazer distorcer. Isso é um convite à salvação. Mas eu usei, né? E Deus tinha seus propósitos, seus planos, Ele é soberano. E aconteceu um milagre. Aleluia, E a gente glória a Deus. teve essa casa e ela pôde retornar para casa. Amém? Vamos estar orando e nessa hora vamos levantar um clamor com o nosso irmão, vamos, né? A vida é assim, nos surpreende. Estava tão bem ontem e de repente hoje. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer por todos que já chegaram. Toma aqueles que não puderam vir. Ó Deus, como a irmã Graça que está na sua lanchonete trabalhando, para que no domingo possa estar conosco. E outros que certamente não poderão vir. Mas em especial nós queremos colocar a vida de Ramos, que está no hospital, com muita dor, e há uma suspeita de talvez tenha que fazer uma cirurgia, mas o Senhor é soberano. Toma o teu servo em tuas mãos, passa adiante, de maneira que ele possa sair dali com a vitória. E abençoa, Pai, o louvor, dê graça na pregação, na administração da tua palavra, de maneira que todos nós possamos nos alegrar em ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Dá um louvor da oportunidade. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Por mais essa oportunidade que Deus nos dá, estar na sua casa para o adorar, para bendizer o seu santo nome. Saímos da nossa casa para adorar esse Deus que vive, que reina para todos sempre. Os irmãos estão com Bíblia aí? Abra
o Senhor faz uma pergunta. A partir do 13, se eu não me engano, o Senhor faz uma pergunta. Que diz o homem sobre o filho do homem? E eles dizem, né? Uns dizem que tu és João Batista, Elias. E lá no 15, no 16, no 15 ele diz, e vocês? Quem dizem que eu sou? E o que foi que Pedro respondeu? Amém?
experimentar é Deus, Senhor. Toma tudo, Senhor. Tudo que for feito aqui, venha se convertir para a tua mão e tua glória. As muitas gerações rendidas em louvor.
ofertas. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo o que me amou. Porque eu queria mesmo assim ele me abraçou. bendizer, Deus, te agradecer, Deus, por cada oferta, Senhor, cada dízimo aqui recolhido, Senhor, que venha ser para o sustento e manutenção da tua casa, Senhor, neste lugar.
Abençoa o celeiro dos teus filhos e possamos nos prosperar cada dia no Senhor. Nos ajuda, nos dá graça, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, amém. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, aos irmãos, né? Nós estamos praticamente, só falta esse pedacinho daqui para terminar de cobrir. E isso foi por causa da chuva. Ontem foi muita chuva, foi o dia todo. Hoje se pretendeu terminar, mas não deu. Foi muita chuva de manhã, né? Mas a gente vai terminar e vai. Isso vai ficar bem. Já está bonito, né? Mas vai ficar muito mais, tá? Eu dei uma saidinha ali, fui olhar se eu tinha boa notícia de Ramos, mas ainda não tive, né? Como a gente já oramos com ele em casa. E oramos aqui e esperamos que Deus faça um milagre e ele saia vitorioso, né? Está no hospital, acredito que Fernanda Lima está com ele. E uma notícia aqui, para quem chegou depois, ele está aguardando o médico para ver se vai operar ou não. Daí a gente vai ter informação mais precisa e aí a gente coloca nos grupos, tá bom? Também as irmãs, né, que vieram hoje pela manhã e deram uma geral da igreja, ficou tudo bonitinho aí, bem arrumadinho. E Ivete está de volta quarta-feira, louvamos a Deus por isso, né? Então abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hoje eu quero falar um pouco, né, sobre superando o pecado. Esse é um tema bem, né, na verdade, que não haja assunto para que a gente nunca termine. Mas esse assunto eu queria trazer um pouquinho hoje, superando o pecado. Então, como eu vou superar o pecado? Se o pecado está o tempo todo, está conosco, está em nós, a nossa carne é de pecado. Amém, irmãos? A gente não está livre dela ainda. Não está livre. Mas a gente pode vencê-la dia após dia, superar. Amém? E no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, uma versão diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E outra versão vai dizer: afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Interessante, né? E olhando para esses dois versículos de versões diferentes, mas dá um entendimento de que quem foi que deu a vida nessa última versão que eu li? Pelo pecado. Lutou e deu a vida. Jesus. Não foi pelo pecado dele. Ele não tinha pecado, ele não tinha pecado. Mas foi pelo meu e o seu pecado. Isso é tremendo, irmão. Jesus superou o pecado, vencendo ele na cruz do Calvário. O pecado meu e seu, para que a gente pudesse ter acesso, ter nosso nome escrito no livro da vida. A minha segurança está nisso aí. Jesus venceu o pecado. E numa música que a gente cantou agora há pouco, ele venceu o inferno e a morte, porque ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Senhor, queremos te agradecer por uma tão grande salvação. O pecado jamais vai nos vencer. Ele pode muitas vezes trazer alguns momentos de certa derrota, mas não vai nos vencer, porque a vitória plena, completa, Jesus já nos deu na cruz do Calvário. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer
mais uma vez, pela vida de todos que têm se empenhado, têm se unido para a gente continuar a fazer a obra que o Senhor nos mandou fazer neste lugar. Temos visto a tua boa mão, temos visto a grandeza do Senhor neste lugar, em todos os sentidos. Quantos milagres o Senhor já não realizou aqui, trazendo cura, salvando, libertando, acrescentando, realizando nossos sonhos, projetos que vem no coração, a gente sonha, mas é uma coisa tão assim em relação ao desafio, é gigantesco, e a gente olha assim, meu Deus, será? E hoje a gente está vendo um sonho realizado. E quanto o Senhor ainda não vai realizar, eu creio nisso, e temos muito que te agradecer, Senhor. Tu tem cuidado de nós. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Veja, irmão, o pecado faz parte da natureza caída e sempre está a nos confrontar, nos assediando e tentando nos fazer cair em suas armadilhas. Veja essa frase que eu escrevi, eu vou repetir. O pecado faz parte da natureza caída e sempre está a nos confrontar, nos assediando e tentando nos fazer cair em suas armadilhas. A exemplo lá no Éden, né? O pecado entrou, não entrou o Satanás. Satanás já estava debaixo de condenação, ele já tinha sido expulso da presença do Senhor, mas foi o homem que deu entrada no pecado, na desobediência. Desobediência é pecado. Então aí entrou o pecado. E a partir de então, o pecado fica assediando. Assediou Caim, que acabou matando Abel, não é? E a gente vê essa história indo de época em época, né? Pela a história da humanidade. E está na nossa época, está, não é? Em nosso tempo. Então, porém, eu acredito, eu quero crer que todos nós, cristãos, irmãos em Cristo, se esforçam para superar contra todos os ardis do pecado. E esse esforço para vencermos o pecado é uma luta diária, é uma luta constante, e faz parte da nossa vida enquanto nós estivermos aqui na terra. Quando a gente tiver esse plano aqui, quando a gente não for para o plano eterno de Deus, o plano eterno de Deus já existe e habita em nós pelo Espírito Santo de Deus, que é o eterno Deus. Mas a gente está aqui porque Deus tem um plano a realizar através de nós aqui. Mas nós lutamos, né? É uma luta. Alguns se esforçam mais do que outros. E me veio à cabeça, por que alguns crentes em Jesus se esforçam mais do que outros? É porque boa parte da história deles, a história mundana deles, fez com que o pecado na vida deles criasse raízes profundas. Ficaram ali arraigados nele. Por isso o esforço é maior. Tem pessoas que o esforço dele é bem maior do que outros. Depende da vida caída que ele teve. E eu entendo que muitas vezes uns, a gente olha assim, parece que eu nasci fui criado no Evangelho, eu nunca isso, eu nunca aquilo, não é? E parece que Deus dá mais poder aquele irmãozinho que era mundano, aquilo era uma praga, aquilo era um pé, e Jesus dá mais poder para ele. Por quê? Deixa de inveja, irmão. É porque ele viveu o pecado, sabe, embaraçou tanto a vida dele que ele precisa de mais poder para não voltar, né? Pecado é um crime, meu irmão. Sabia? O salário do pecado é olha a penalidade aí. Então a gente tem que olhar para isso. Não é que o irmão é melhor, não, ninguém é melhor, mas Deus sabe a tentação do pecado que cada um de nós sofre, e Ele dá poder na medida certa.
Deus dá poder a você na medida certa para você vencer as tentações que lhe vêm todos os dias. O pecado assedia, ele está diante de nós, ele não está longe, ele não está distante, ele está perto. Na verdade, às vezes ele está entregado em nós, na nossa carne, e nós precisamos vencer. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos: a luta entre a carne e o Espírito. A carne quer vencer o Espírito, e o Espírito luta para não deixar a carne vencer. Não é o Espírito Santo não, viu? É o Espírito do homem. Mas se o nosso Espírito se alimentar da palavra, ele vai estar mais fortalecido, e ele vai ser vencedor. Quando o preto cai, é porque ele está fraco no alimento. Falando assim, bem nordestino, o que é que fortalece nós nordestinos? Farinha, cuscuz, feijão, carne de chá, que a gente chama, né? Carne seca. É por aí, não é? Não é assim? Mas fica de quando, né? Uma fraldinha, uma maminha, se a gente. A fava, eu já estava pensando em outra coisa. Cala de boca. Deixa o preso por aí. Então, meu irmão, mas se a gente vive só de sanduíche, por que que eu sei que a força das pragas, das enfermidades é bem maior? Porque o ar está contaminado, nosso alimento está contaminado, é muita química, é ou não é? Eu lembro, né, uns tempozinhos aí para trás, né, que sou joanelinho, gente, é só para ver o que ficou branco, para pintar. Mas aí, eu me lembro que a comida era sadia. Eu estava conversando hoje, meu pai, sabe aquela caminhoneta de 10, né? Meu pai alugava, ele era ferroviário, ele viajava, então passava ali na Várzea, né? Tem aqui? Várzea Nova. Ele era balaio, naquela época era balaio. Eu ninguém sabia o que é balaio. Eu acho que talvez tenha gente que sabe o que é balaio. E ele trazia tudo quanto é qualidade de fruta, de verdura. E ele dava para os vizinhos, distribuía para os meus tios, porque era muito barato e tudo saudável. E hoje, né, eu sinto falta de quando eu plantava, porque eu não tinha nenhum agrotóxico, não. Né? Eu ia para minhas caminhadas, às vezes pegava estrume de vaca, às vezes a pessoa vinha e pegava os capim lá, pessoas que tinham vaca lá, e mandava para mim. Aí o caseiro ia buscar no carro de mão e das galinhas, né? A gente botava para secar, então a gente tinha nosso alface, nosso tomate, enfim, por aí ia. Eu sinto saudade disso aí, porque a gente vai no supermercado e a gente sabe que a coisa não é. Então isso está dando a nossa saúde, né? Mas a gente tem que fazer o mais possível para comer o melhor possível, para que a gente tenha mais saúde. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu penso assim: o Senhor me deu autoridade para eu viver os dias que Ele escreveu. E se eu não cumprir, eu encurto. Então eu entendo que eu tenho autoridade para encurtar ou alongar, conforme o que o Senhor escreveu. Depende de me cuidar. Eu tenho que cuidar de mim, né? O Espírito Santo cuida da minha alma. Oh, glória! Glória a Deus. A responsabilidade dele é cuidar da minha alma, manter minha alma feliz, alegre. E muitas vezes a gente está com a alma batida. Por isso que ele pensa: ó, minha alma, por que estás abatida? Né? Ele vai dizer: espera em Deus, porque ainda verei. Aleluia. Mas ele cuida do corpo também, porque quantas enfermidades a gente não sofre e o Senhor nos cura, não é? Quantas enfermidades eu tenho testemunho de vários irmãos, Ramos mesmo que está hoje. O Senhor já fez tanto milagre na área da física de saúde, né? De cada um de nós aqui. Mas o importante é a nossa alma. E nós precisamos, irmão, alimentar a nossa alma com a palavra. A palavra de Deus, ela traz a presença de Deus. A presença de
Deus é como uma máquina de radiação que você vai às vezes, né? Você não, deixa eu virar. A pessoa que adoece muitas vezes tem um câncer, ela vai sofrer o quê? Radiação. Para matar o câncer, aquelas células cancerígenas, né? Mas o pecado é isso aí. E nós, na presença de Deus, veio, sabe, essa irradiação da presença, do poder de Deus, e queima tudo aquilo que não presta, aleluia, e Ele nos santifica, nos purifica, e a nossa alma fica como criança, e por isso que a gente não suporta, e a gente dá glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e a gente se alegra. E quando a gente olha as situações que parece que a gente não vai sair, que parece que não tem jeito, mas a gente se alegra, tem jeito, o Senhor está comigo. Aí a gente já começa a dizer: eu sou mais do que vencedor, eu já venci. Ei, Luta, tu não é nada, ei, gigante, tu quer prosperar hoje. Aleluia, aleluia, glória a Deus por isso, aleluia. Independentemente da intensidade de nosso próprio esforço pessoal, cada um de nós já desejou ter obtido vitória de uma forma mais completa sobre os padrões pecaminosos. Sabe o que isso quer dizer nessa frase que eu construí? Quer dizer o seguinte: que eu gostaria, irmão, de já ter vencido e não ter mais problema com isso. Mas eu pensei, mas eu estou aonde? Eu estou na terra, ainda num corpo de terra que é pecado. A vitória completa está na eternidade, e para lá estamos indo. O Senhor já nos deu a vitória completa, amém? Domingo eu falei aqui, irmãos, meus pecados na cruz do Calvário não foi só do passado, não, porque quando aqui tiver a gente vai escorregar. Então o Senhor morreu de uma vez por todas pelo meu pecado do passado, do presente e do futuro. Agora eu tenho que reconhecer que na hora que eu erro, que eu falho, que eu peco, eu tenho que ir a Ele, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir restauração, eu tenho que pedir renovação, eu tenho que ser me purifica. É que Deus salvista assim, me purifica, Senhor, de todas as minhas transgressões e meus pecados. Dá no coração, né? Aleluia, é puro. Davi tinha uma intimidade com que eu vou te contar, eu tenho inveja, não me perdoe. É fantástico a intimidade de Davi com Deus, aquela consciência. E ele fazia de tudo uma poesia, transformava em cântico, e aí ele se desmanchava. Davi tinha um coração derretido. Aleluia. E não deixe seu coração ficar coração de sebo, não. O sebo, irmão, você pode pegar aquele jato d'água com força que não penetra de jeito nenhum. Senhor, eu quero que meu coração seja coração de carne. Porque quando eu ouvi a voz do Senhor, saber que é Ele, ou eu for citar o nome dele, aquilo já penetra dentro do meu coração e me derreta. Glória a Deus. Aleluia. É fantástica essa experiência, irmão. Quando eu falo da experiência, eu falo com dois sentidos, irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa que não é para aparecer, não. É porque é uma experiência vivida. E que é para testemunhar que isso é real. E para estimular que você também vá. Entende, irmão? Eu posso estar na maior alegria, mas de repente, se me vier alguém na minha mente, seja daqui, seja de longe, seja de onde for, alguma coisa, a minha mente, não sei não, meu irmão, parece que vem uma adrenalina, eu vou aí, vou orar, acabou-se o sono. Eu saí daqui, a gente saiu daqui no sábado, já estava anoitecendo. Eu fui buscar ela lá na casa da minha filha, né? E eu estava lá caindo, meu irmão. Não sei se você já assistiu aquele filme do Evangelho que o dono com sono e botava um palito assim para segurar, né? Eu não sei o que ele estava, eu estava assim. Eu dizia para ela, mulher, pelo amor de Deus, vamos embora, porque senão eu não consigo nem dirigir. E eu estava escolhendo no sofá por ali e tal. Mas quando eu cheguei em casa, meu irmão,
ficou aquela coisa ali, adormeci em 2 horas da manhã, bem pouquinho. 4 e pouca da manhã, eu falei com ele. Simples. Jesus é simples. Ele nos ouve. Eu acordei porque hoje era 9h30 da manhã, nunca tinha feito esse bicho de Jesus. Se eu for acordar no meu dia, ela vai pensar que eu morri. É sério, irmão. Jesus leva a sério nossas palavras. E ele olha, ele prescuta com seus olhos que é chama de fogo, quer dizer que ele enxerga tudo assim, as claras. Aí ele vê o coração, ele vê a necessidade da nossa alma descansar, porque ela se agita com as preocupações, com as coisas, não é? E aí ela vê o reflexo do nosso corpo cansado. Olha só, eu tenho amigos meus que eles não aguentam não. E eu não estou dizendo que sou meu dele não. Eles tomam remédio para dormir. Fala comigo de boa não. Eu acordo assim. Acordo não. Eu não fico assim. Mas eu não vou. Ou não vou. Estou tomando remédio, sem ser viciado, não é obrigado a tomar, eu vou. Não vou. Mas é uma questão pessoal, não é que a gente é melhor que um que o outro, não é? Cada um tem o seu limite, sua necessidade, e Deus conhece. Então nós precisamos, irmão, olhar para isso. Gostaria eu de... Mas não tem como. Eu já entrei muito em desespero, guerra com o céu, porque pensando no pecado que eu pudesse cometer, que eu não queria. E pior que a gente sabe, que a gente vai cometer pecado. A gente não sabe que hora é, como é, como vai ser, não sabe. Não é? É aquilo que Paulo disse, o bem que eu quero fazer, isso eu acabo não fazendo. E o mal que eu quero fazer, eu acabo fazendo bem. Não é? Não é um negócio assim, eu já contei com uma vez, mas só para eu que eu lembrei aqui. Deixa eu fazer aqui o repetir. Ali no alto plano. Numa via assim transversal, eu vinha na principal. Aí eu vi quando o ônibus, o cara botou o bico do olho, que ele chama assim, bico do olho. Ele ficou lá, e eu já fui, mas dá tempo ele ir. Ele não foi. Quando eu cheguei em cima, ele entra. Menino, eu baixei o vidro do carro. Só que ele botou a cabeça do lado e disse: Fernando, eita, Jesus. Aí ela, vai aqui, aqui, ó. É a copiloto. Tá vendo? Tá vendo aí, irmão? Então, veja bem, eu vi, eu tinha que esperar, né? E tomar cuidado, a prudência, porque ele poderia ter dado tempo, mas ele não deu, porque ele fez o contrário. Então, eu, né, dei uma esquentada aí, que não deveria ter. Né? Aí é complicado, e às vezes ela diz assim, né? Porque às vezes está gravando, vou dizer, mas ela diz, bom, se for um crente, né? O crente não faz isso, mas não é que o crente faz? Não é? Ainda tem crente que faz essas coisas erradas no trânsito, ainda tem lá um versículo bem grande. Jesus. Mas é a fraqueza da carne, é a carne do pecado. A carne só não teve pecado no momento, até o momento em que Adão não pecou. Depois que ele pecou, acabou-se. Né? Mas vamos lá. Aí Paulo, escrevendo para os Romanos, no capítulo 5, verso 22, ele vai dizer assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado é o salário da morte. Então, eu não devia morrer no pecado, porque se eu morresse no pecado, é inferno. Mas Jesus fez justiça nele mesmo, pagando o meu pecado na cruz do Calvário, para que eu reine com ele eternamente. Oh, aleluia! E ainda aos Romanos, capítulo 6, verso 14
vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, mas vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Olha aí, a gente pode falhar, irmão, mas o pecado não tem mais domínio. Jesus tirou o domínio do pecado. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Aleluia! E a chave da vitória está na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. O percurso até a vitória sobre o pecado ou pecados habituais é multifacetado e inclui arrependimento. Deixa eu só dizer o que é essa palavra aqui. Ou seja, é que Ele está sempre diante de nós, né? Ele se multiplica em várias facetas, né? É diferente. Ele falsifica, né? Não, isso aqui não é pecado, não tem problema não. Você já viu isso? Eu sei, irmão, mas tem coisa que é. E tem coisa que nem é pecado, mas não é lícito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas também. É complicado, meu irmão. Por exemplo, se eu tivesse de bermuda aqui pregando, uma calça jeans de tênis, é pecado, irmão? Mas convinha, um domingo à noite eu estar aqui diante de vocês, que a gente já tem esse padrão de costume, eu ficaria bem, não é verdade? Aí eu fico internalizado no terno. Então veja, irmão, aí isso inclui, quando eu vejo essas coisas, qual é o caminho? Arrependimento, renúncia dos padrões antigos que me levou muitas vezes a cometer pecado, orações de concordância, responsabilidade, perdão, negar a si mesmo e etc. Precisamos focar no segredo para superar o pecado que é, às vezes, ignorado ou esquecido. Portanto, é preciso nos expor à radiação da presença de Deus em sua palavra. E o salmista, no Salmo 38, verso 18, ele vai dizer: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ele não diz que Deus é a tristeza dele, é a causa da tristeza. Deus está dizendo, não, é o pecado que trouxe tristeza. Por isso que ele diz: eu confesso, porque eu não quero essa tristeza. E no Salmo 51, verso 3, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre. Você está bem, mas de repente você pode ter, sabe, um surto, né? É como o elétrico está bem, mas o pai que estava bem, mas esse negócio deu um curto. O ventilador novinho lá, de repente saiu faísca, deu um curto. Parece que a bobina, não sei, foi bem que me disse, vou ver ainda. Assim a gente. Do nada, a gente está bem, do nada a gente se irrita. Esse é como, e a gente precisa aí se lembrar da palavra, clamar para que o Espírito Santo nos ajude, clamar pelo sangue, pelo nome de Jesus, não é? E ser irradiado, né? Pegar uma radiação, buscar a presença de Deus. Interessante, o pecado dele é tão maldoso e ele quer tanto destruir que a primeira coisa que ele faz conosco é jogar medo em nós e fazer com que ele se afaste de Deus. Se afaste de Deus. Aí a primeira coisa é não estar em comunhão uns com os outros. Fica aquele peixe fora d'água. É aquela brasinha que é afastada do braseiro. Quando a gente deve ir logo buscar o Senhor para ser restaurado. O pecado é como um câncer, mas a presença de Deus é como uma radiação sobre o câncer do pecado. Quanto mais nós ficarmos na presença de Deus, vamos absorver a sua palavra e vamos nos deleitar no seu amor. E isso, irmão, vai nos dar cada vez mais força, fibra,
para a gente vencer. Por isso que o salmista, no Salmo 51, no verso 2, ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Eu não sei se é o Salmo 51, que ele vai dizer: enquanto eu me calei, com a mão pesada sobre meus ossos secaram. Mais ou menos assim que ele vai dizer. Mas quando confessei o meu pecado, aleluia, glória a Deus, irmão, não adianta. Pode quem quiser acusar, não interessa, também não interessa o tipo, o tamanho, a quantidade de pecado. Confessou, Jesus purifica, ele lava o seu sangue e acabou, meu irmão. Acabou. A única forma de sermos transformados é nos aproximando do nosso Deus. Sua presença é um lugar secreto que opera a transformação. Todo distanciamento de Deus opera regresso espiritual, mas toda proximidade para com Ele sempre trará progresso espiritual. Qual o objetivo? O objetivo, olha, tem duas vozes. O objetivo da voz de condenação é nos afastar da presença de Deus. Porque a presença de Deus em nossa vida é a fonte de nossa vitória. Precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não condena. Ela alerta, se for o caso, disciplina, mas ela não condena. Não condena. A condenação já foi dita. Para o ímpio está aqui, mas para nós, alerta, adverte, e se a gente persistir, vem a disciplina para corrigir. Amém? O objetivo da voz, da presença de Deus, é trazer a convicção para nos aproximar da face de Jesus Cristo, para que a gente venha distinguir entre a convicção e a condenação. E para isso, basta a gente considerar para qual direção a voz nos está impelindo: para perto de Deus ou para longe de Deus. As vozes que vêm está levando para Deus ou para distante dele. Isso aí dá para ele discernir. Dá para discernir. Deus sempre desejou se aproximar do homem, mas sempre que o fazia, as pessoas morriam. Olha só, a lei, está lá, Gênesis, Deuteronômio, desdobra a história apaixonante de como um Deus completamente santo, com grande desejo do seu povo, tenta se aproximar dele, somente para se deparar com a frustração recorrente de ter que matar seus integrantes devido à sua total rebelião e regressão. Por isso que o profeta Isaías vai dizer: venham, vamos discutir este assunto juntos, diz o Senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Viu? Deus chama primeiro o arrependimento. Deus sempre vai advertir. E ele usou o profeta aqui para dizer para o povo que ele sabia que estava vendo a situação do povo, rebelião contra ele, distanciamento dele, mas mesmo assim, Deus disse: vamos discutir, vamos resolver essa questão. A causa da morte das pessoas era por não querer se santificar e servir ao Senhor. Josué, no capítulo 24, 19 e 20, eu terminei de ler o livro de Josué, irmão, é fantástico. Olha, leia, medite no capítulo 24. Meu Deus do céu, tem muita coisa ali que Deus revela. Diz assim: então Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Ele não perdoará a rebeldia e os pecados de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servir a deuses estranhos,
ele se voltará contra vocês e os destruirá, apesar de todo o bem que ele tem feito a vocês. Deixa eu fazer aqui um alerta. O pecado de rebelião, Deus não tolera. Ele não tolera. É um brinco. Se você olhar a história de todo o povo que se rebelava contra o Senhor, Deus exterminava, Deus destruía. Né? Aí Josué, no versículo 14 e 15, eu estou voltando no capítulo, voltando no versículos, diz assim: agora temam ao Senhor e sigam a Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais adoravam quando eles viviam para lá no rio Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Eu disse: meu Deus, esse povo, depois do que Deus fez tanto, eles ainda estavam levando deuses, imagens escondidas, adorando, e indo para os montes prestar culto a Deus estranho, que eles não conheceram. Mas quando Deus mandou eles, né, tirar as nações e tomar posse das terras e tudo mais, através das pessoas que serviam a esses deuses aí estranhos, eles assimilaram e trouxeram. Aí Josué diz: se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habitam, né, escolham. Quanto a mim, ouçam bem. Olha a posição de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostei dessa posição dele, porque ninguém pode impor, eu não posso impor nada a ninguém. É uma questão de liberdade de cada um de nós, decidir escolher, não é? Uma pergunta me veio à mente: o que é que tem dentro de nosso coração que não agrada a Deus? Se tem, é preciso urgentemente expulsarmos. O que é que há no meu coração que não agrada a Deus? O Antigo Testamento tinha falha fatal. Ele exigia que o povo se mantivesse à distância por causa da santidade de Deus. Quem cruzasse o limite morreria. Tantos estavam morrendo no deserto que por fim disseram a Moisés: olha o que o povo disseram. O povo queria distância, porque se aproximasse de Deus morria. Mas não era porque Deus queria matar eles, é porque eles queriam se aproximar de todo jeito, e o Senhor mandava se santificar. Olha só, então os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos todos, estamos todos perdidos, porque todo aquele que chegar perto do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Deus era conhecedor desse problema, sim, Deus era conhecedor. Por isso Deus disse: vão para a terra que jorra leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo rebelde, e eu poderia destruir no caminho. Êxodo 33:3. Olha a razão aqui. Eu quero que vocês estejam comigo, perto de mim, mas vocês são rebeldes. Eu sou Deus santo. E ele disse: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele não quer, né? Aí Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 25 e 27, Moisés diz assim: mas agora, por que deveriam morrer? Esse fogo terrível certamente nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Pois quem é que pode ouvir, como nós ouvimos, a voz de Deus no meio das chamas e continuar vivo? Portanto, fique você, Moisés, encarregado
ouvir tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser, e depois vem e transmita tudo aquilo que Ele disser a você, e nós ouviremos e obedeceremos ao que o Senhor, o nosso Deus, mandar. Não, Moisés, ó, você vai lá. Moisés, ó, tu vai lá e não acontece nada, então vai tu. Aí tu fala para ele fala contigo, diz para nós. Mas não funcionava. Ele não obedecia. Eu estava lendo hoje, e não, aí já estou no tempo de juiz, um juiz vinha, Deus era com aquele que levantava, aí o povo se arrependia, Deus dava vitória em 40 anos de paz. Aí aquele juiz morria, ele vinha, aí o povo voltava de novo no pecado. Deus levantava outra, mais 80 anos de paz. Mas morria o outro, aí menino não morreu. Não é? Morreu o líder, o povo já se desviava. É um negócio. Então o Senhor concordou. Verso 28, do capítulo 5 de Deuteronômio, o Senhor atendeu ao seu pedido e disse, ouviu o que o povo disse, falando para Moisés, e tudo o que disseram está certo. Está certo. Estavam certos, tinham morrido. O que acontece com isso aí? Isso acabou gerando um ciclo vicioso, ascendente, crescente. As pessoas tinham que manter distância para sobreviver, mas a distância de Deus fazia com que o povo se deteriorasse mais no pecado. Deus, por sua vez, exigia que mantivesse distância. Este era o padrão que Deus tinha que corrigir, e a única solução possível foi através da cruz de Jesus, seu filho. A única solução, olha só, irmão, se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos distantes de Deus, porque a gente sempre seria tendente à rebeldia, a não querer santificar. A gente pouco quer para orar o sacrifício, meu irmão. É ou não é? E a santificação vem pelo processo de oração, de busca, não é? Então, mas Deus disse, eu tenho que resolver esse problema. Eles não vão resolver. Os líderes não têm como resolver. Eu escolhi um povo para minha propriedade, um povo exclusivo. Eu quero um povo. Eita glória. Deus já pensou, Deus disse, sabe uma coisa? Vamos resolver esse problema. Daí a Trindade faz um plano. Aí vem Jesus. A cruz nos aproximou de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh meu Deus, que maravilha. Que maravilha. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, o homem pecador teve acesso imediatamente à presença do Deus Santo e pôde se render à glória que transforma. A glória de Deus é quem nos transforma. Amém? Nós somos transformados de glória em glória, disse Paulo. De glória em glória, de glória em glória. Cada vez mais a gente vai na presença de Deus, a glória de Deus manifestada na sua presença vai nos transformando, e a gente vai se aproximando cada vez mais, e vamos conhecendo Ele, e vamos nos aprofundando na intimidade, né? Que nesse dia eu tenho falado, lugar secreto. Eu já ouvi desse nome depois que eu comecei com essa mensagem, lugar secreto, e de música de lugar secreto. Eu digo, rapaz, estou em sintonia. Quando entramos na presença de Deus, estamos nos expondo às forças eternas. Aleluia. Glória a Deus. Que privilégio. Somente eu pensei, somente um tolo, somente aquele que negligenciar ou evitar esse lugar secreto de transformação glorioso, esse lugar de intimidade prazerosa com Deus. Deus em Cristo nos permitiu morrer literalmente para mudar o seu modo de nos trazer a sua presença. Deus em Cristo se permitiu morrer na cruz para mudar. Aleluia. Louvado seja Deus. O modo de nos trazer a sua presença. Eu posso chegar na presença dele.
com pecado, mas para deixar o pecado. Eu posso chegar, né? Posso chegar de todo jeito, e Ele vai me ouvir. E só basta uma palavra. Eu só disse uma palavra para Ele. Eu não posso. Tu pode. Aí a palavra-chave: me ajude. Minha vida foi transformada. Glória a Deus. E venha, como eu disse agora há pouco, de glória em glória. De glória em glória. Assim foi com a sua vida. E será com a sua vida. Diga: será assim por toda a minha existência. Aleluia. Glória a Deus. Tudo dentro de nós se transforma quando tocamos a glória radiante que é emitida da face de Deus por intermédio da palavra. Por isso que o salmista, no Salmo de número 84, versículo 11, ele diz: pois Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça e a sua honra e nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. Deus não deixa faltar nada para quem anda com Ele nos seus retos caminhos. O sol fornece calor, fornece luz, energia e raios ultravioletas, ou seja, radiação. Quando nos colocamos sob o sol do semblante da glória de Deus, a radiação de sua glória agride as iniquidades cancerosas que nos mantêm impotentes para superá-las completamente. Pecado, irmão, é como câncer que só os raios solares da justiça de Deus em Cristo, aleluia, essa irradiação nos cura, vai tirando essas células cancerígenas de nós, vai nos aperfeiçoando, e até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, e Deus diga: não dá mais para você viver na terra, vem para cá, sobe, aleluia. Eu penso assim, quando Deus leva o crente. Esses dias eu soube a notícia, filho de um pastor, foi me pedir oração, 21 anos, menino crente, menino dócil, menino, né, fiel, pregador, evangelista, ativo, sabe, aquela joia que a gente diz assim: isso é uma joia rara, mas o Senhor levou. Eu disse: porque a terra não era digna da presença dele, mas o céu era digno da presença dele, chamava por ele. Eu sei que foi duro, pastor, é duro, e fica lacuna, irmão, fica lacuna, quando parte um irmão nosso querido de sangue e da fé, fica uma lacuna, um parente nosso, fica ou não fica? Eu sinto uma lacuna aqui do irmão Luinha. Deixou? Não é? Mas essa lacuna é preenchida com a esperança de que um dia a gente vai preencher. Quem está aqui vai se encontrar com ele. Né? A lacuna do pai, da mãe, dos avós, dos primos, não é? Mas um dia todo mundo estará reunido num só lugar, onde não haverá mais partida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o céu não é lugar de partida, é só lugar de chegada. Lá só chega e fica. Lá só chega e fica. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nós não sabemos que estamos sendo expostos à radiação quando isso acontece pela primeira vez. As pessoas que ficam queimadas pelo sol e só percebem que foram expostas a uma radiação excessiva após o dano ter sido feito. Os efeitos da radiação são sempre retardados. O mesmo se aplica à glória de Deus. Portanto, ai de nós se Deus nos tratasse segundo o nosso pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era jovem, né, eu saía aqui do sexto e eu ia até Cadedeiro, parte andando, parte correndo, debaixo de sol. E era uma beleza. Tinha aqueles vendedores vendendo aquele negócio, parecia beterraba, né?
você vai se pecado. E a gente confiava naquilo. E outro dia eu estava comentando com alguém, falando, disse, mas o pastor ainda está prometendo. Pois é, irmão. Aí eu fui uma médica, né, nessa área de pé. Ela botou um negócio para a pessoa olhar assim, tem um monte de lesão. E olha, eu não via nada. Mandou a gente comprar uma pomadinha, meu amigo, quando botou a pomada, começou a coçar, queimar uns vermelhão. Opa, ela disse, isso ia virar câncer. Possivelmente. Olha só. Lá da época da juventude. Essa daqui então, que é de Santa Catarina, muito frio, né? Pele bem mais branca. Chegou para cá, mocinha, dando sol. Praia. O dano foi maior. Viu, irmãos? Agora, olha a comparação. Se Deus nos tratasse segundo nossas multidões de pecado, né? Mas olha aquilo que o salmista diz, que coisa brilhante que ele vai dizer, irmão, para nós. Olha só, Salmo 103, verso 10 e 11. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem, nem nos retribui conforme as nossas maldades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Amém. Meu Deus, quando passamos tempo na presença de Deus, a princípio pensamos, não está acontecendo nada. Entretanto, se nós acreditamos na verdade e apenas dedicar grande período de tempo em sua presença, seus efeitos por fim serão manifestos. Portanto, acredite, coisas poderosas acontecem dentro de nós quando passamos tempos com Deus, quando permanecemos na presença de Deus durante períodos prolongados. A composição molecular de nossa alma é reestruturada. Nós começamos a pensar de forma diferente e nem mesmo sabemos o motivo. Nós passamos a ter paixões e interesses diferentes e nem mesmo sabemos o motivo. Não sabemos explicar. Isso aconteceu comigo numa terça-feira. Num sábado eu estava escalado, eu era diretor do sindicato bancário, e eu estava, naquele sábado eu estava na escala. E quando eu estava na escala, estava outro colega comigo lá. Então, aliás, ele foi para lá, porque ele estava no banco, mas eu estava à disposição. E aí quem estava ali que autorizava um monte de coisa, tomar banho de piscina, quadra, uma série de coisas lá que tinha de recursos. Então, eu estava lá. Então, quando você estava na escala, você podia comer o que quisesse no restaurante, beber o que você quisesse, era tudo por pouco. Aí chegou esse meu amigo, aconteceu esta terça, no sábado, ele chega lá, sabe que eu estava lá, foi para lá, começando, pronto. Aí eu me lembro até hoje, a gente pediu carne de sol, né, que vem cebolada com batatinha frita. Aí pedi cerveja, pede aí. Meu irmão, quando eu peguei no copo de cerveja, botei na boca assim, não desceu. Não desceu, eu disse, vou beber não. Vou tomar Coca-Cola. Ele olhou para mim e estou te estranhando. Tu não é disso, porque ele sabe que eu bebia mesmo com força dele. Meu irmão, é só sentir o cheiro que eu já estava me lamendo. Era, meu irmão, foi Jesus que me libertou. Glória a Deus. Jesus me libertou, meu irmão, essa daqui sofreu. Mas veja bem, irmão. Aí ele disse, que está vendo, meu pai, tu? Aí eu me lembrei. E hoje eu faço a aplicação. Eu vi Jesus, a glória dele. Ele irradiou, teve uma radiação. Aleluia. Que não sabia. Mas quando chegou naquela, eu disse, rapaz, agora eu sou bem de verdade. Aí já viu, meu amigo, é frigosação. Eu passei 3 anos e pouco sem escarnecer. Só Deus sabe que eu sofri, mas eu obedeci. Saí dele e disse que eu ia sair, que ele ia me tirar, porque eles vão te tirar com honra. E eu esperei o dia, e assim foi. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está nos transformando por dentro, de uma forma impossível de ser analisada cognitivamente. Ou seja, ninguém pode, não tem, né,
ultrassom, não tem raio-x, não tem tanta coisa aí que possa. Só Deus. É Deus lá no profundo, transformando a nossa alma. Quando a gente pensa que não, ela se externa. Não, isso aí para mim não serve. Não, não aquilo, não é isso. Não, isso não serve para mim. Não é? Não precisa a gente agredir a pessoa. Não quero serve para mim não. Para mim é mal. E que é bom para você? Louvar a Deus. É estar na casa do Senhor, meus irmãos, em oração, é me alimentando das escrituras da palavra. Isso é que é bom. Tudo que nós sabemos é que as paixões pecaminosas que comprometiam nossa alma já não tem mais um antigo poder sobre nós. O segredo é simplesmente o seguinte: passar os períodos de tempo no lugar secreto, na presença gloriosa de Deus, clamando e assimilando a sua palavra. Acabou. Paulo, Romanos capítulo 6, verso 22 e 23, vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Eu gostei disso. Amém, irmão? Foi Ele, irmão. Libertou eu e você do pecado. E Ele transformou eu e você em servos dele. Aleluia! Glória! E aí ele continua, Paulo: o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Olha só, qual é o meu fim? Qual é o meu fim, irmão? Qual é o nosso fim? A vida eterna. E o que é a vida eterna? É estar no lugar santo do santo, na presença daquele que é santo, 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 aleluia, que vai me chamar, aleluia, para estar com Ele para todo sempre. Encerrando, quando Moisés, depois de dias permanentes na montanha com Deus, perto de sua glória ardente, a única explicação razoável ao fato de ele não ter morrido devido à exposição, à radiação, é que o Senhor não derramou toda a intensidade de sua glória em Moisés. Viu? E Moisés saiu diferente. Ele nem percebeu, mas o povo percebeu. Amém? O povo percebe, irmão. Percebe. No dia que eu sofri essa radiação, dessa visão com Cristo, que mudou minha vida, já contei aqui, irmão, mas só para lembrar. Quando eu cheguei em casa, né, tomei um banho, subi para o quarto, que era o primeiro andar. Ela olhou para mim e disse: o que é que tu tem? Eu disse: eu? Tu está diferente. Esse negócio ficou, voltei. Tá, não tá, não tá. Né? Naquela época tinha aquelas penteadeiras, eu fui olhar e não, estou cheirosinho, penteadinho, né? Todo arrumadinho, prontinho para a lua de mel. Mas ela interrompeu: está diferente, tem uma coisa. Até que eu olhei assim e disse: minha filha, que agora eu sou crente de verdade. Aí ela disse: estava bebendo aonde? Meu irmão, porque é diferente, né? A gente não percebe, mas quem está percebe. Você está diferente, né? Você cresceu, está mais maduro, está mais manso, está mais isso, está mais aquilo. É a presença de Deus que opera dentro de nós e se manifesta para fora, para a glória do nome dele. Aleluia! Viu? Entretanto, a história sugere que Deus ajudou Moisés a desenvolver a capacidade de superar essa tremenda exposição à glória do Senhor. É tanto que Deus sempre chamava ele ia. E não era coisinha pouca não, de horas não, meu irmão, era dias. Já pensou? Eu fico pensando, humanamente é impossível, mas era Deus que sustentava Moisés, como eu não sei. Mas Deus sustentava ele 40 dias lá na montanha, na presença de Deus, sem ser fulminado, sem comer, sem beber. Diga aí, é só pela fé que a gente pode crer nisso, irmão, porque cientificamente não dá para comprovar.
Não é? Em uma semana, né, a gente bate a caçuleira. Principalmente sem água. Comida você já demora mais, mas água não. Né? Então veja. Eita Deus, o princípio é o seguinte, e eu quero encerrar com isso. Qual é o princípio? Quanto mais tempo passar na presença de Deus, ou seja, no lugar secreto, mais será a tolerância a grandes manifestações de radiação e glória da parte de Deus. Quanto mais a gente tiver mais tempo na presença de Deus, mais a glória dele será maior, e mais a gente vai suportar, e mais a gente vai refletir. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Deus será glorificado. Então aqueles que se expõem a grande quantidade de radiação da glória de Deus tornam-se candidatos às intimidades cada vez maiores da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Que o Deus da glória nos convoque à sua presença, assim como fez a tantos, a exemplo de Moisés. Meu irmão, superar o pecado, simples. Vamos para a presença de Deus. Não tem outro caminho. É na presença de Deus que a gente vai superar todo tipo de pecado. A gente vai vencer. É na presença de Deus. Aleluia. Pai, obrigado por esta palavra. Uma palavra de despertamento. E que ao mesmo tempo nos mostra o caminho de te conhecer mais. E mostra o caminho de a gente ter uma consolação maior. E o caminho da vitória, Senhor. Não há outro. É estar na tua presença. Nos ajude em nossas fraquezas. Que o teu poder, manifestado pelo teu amor, nos atraia cada vez mais. Tem um canto que nós cantamos que diz: atraídos pela graça, pelo amor de Deus. É por aí o caminho, Senhor. Mas precisamos da tua ajuda, porque somos tão frágeis que dependemos do Senhor 100%. Nos ajuda. Abençoa, Senhor, cada um de nós que ouviu esta palavra, aqueles que vão ouvir através da gravação, pelo YouTube, pelo Instagram. Alcança cada um. É o que nós te pedimos. Ainda colocamos a vida do Ramos. Ainda não temos notícia, mas sabemos que o Senhor está no controle da vida do seu servo. Ouve nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos avisar quando o Senhor vai falar.